Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer ter você aqui no canal para a gente dar continuidade aí ao nosso módulo de aula sobre histologia animal, dessa vez falando sobre o tecido conjuntivo especial adiposo ou tecido adiposo. Espero que antes de chegar nessa aulinha aqui você tenha assistido a aula de tecido conjuntivo introdutória e também a aula de tecidos conjuntivos propriamente ditos, que é o nosso primeiro tipo importante aí de tecido conjuntivo, tá? Hoje, galera, a gente inicia para você com tecido adiposo o grupo de tecidos conjuntivos chamados de tecidos conjuntivos especiais. É o primeiro que a gente vai trabalhar, é esse que está aqui na aula, que é o adiposo, que é a nossa famosa camadinha de gordura, né? É o nosso bacon, a nossa fofura, o nosso pneu. Vamos falar um pouquinho sobre ele aí para a gente entender as funções desse tecido, as particularidades desse tecido no organismo humano. Joia? Então vamos lá, te convido a participar comigo dessa super aula que eu preparei para você aí. Galerinha, o tecido adiposo, ele é amplamente distribuído pelo nosso organismo, né? Se você pensar onde tem tecido adiposo, ele tem desde o cacho da cabeça à sola do pé, tá? Então ele está amplamente distribuído pelo nosso organismo. Ele fica localizado aí principalmente abaixo da pele, né? Abaixo da derme. Logo abaixo da derme, a gente vai encontrar uma camada de gordura chamada de hipoderme, joia? Então está espalhada pelo nosso corpício inteiro abaixo da pele. Além de ser encontrada abaixo da pele, a gente também encontra tecido adiposo entre os órgãos, joia? Então, seus órgãos ali sempre tem uma capinha de gordura, uma camadinha de gordura, né? Para proteger, para evitar o atrito entre um e outro. Então, a gente vai encontrar entre os órgãos também uma camadinha de gordura. E no interior de ossos longos, galera, como o fêmur, por exemplo, que é um osso bem longo, nosso osso da perna, né? No interior dele existe a chamada medula óssea amarela, ou tutano, né? Já deve ter comido aí a tal da geleia de tutano ou geleia de mocotó, é retirada dessa gordura, né? Que está presente aí em ossos longos, tá legal? Além disso, pessoal, o tecido adiposo, ele é muito vascularizado, ele tem muitos vasos sanguíneos e ele tem nervos também. A gente fala que ele é um tecido inervado ou neural, joia? Ele é muito vascularizado e muito inervado, joia? Ele também é rico em adipócitos, a célula característica do tecido adiposo é o adipócito, que vai aparecer aí para vocês no slide agora. O adipócito é uma célula bem característica, né? A gente falou dele um pouquinho lá na aula de tecido conjuntivo propriamente dito, mas eu vou falar um pouco mais para você dele hoje, olha só. Se você reparar aqui o tecido adipócito, perdão, né? Se você reparar aqui o adipócito, perceba que ele tem uma região enorme aqui em destaque amarelo, que é destinada à reserva de gordura, que é a grande função do tecido adiposo, né? Armazenar energia, guardar energia na forma de gordura, na forma de triglicerídeos, né? Então, o adipócito ele tem uma enorme área dele destinada aí a essa reserva de triglicerídeos ou essa reserva de gordura, tá? Note que grande parte do citoplasma dessa célula fica restrita a um pontozinho aqui onde fica o núcleo, onde ficam algumas organelas, joia? E quase todo o restante da célula destinado aí ao armazenamento de gordura. Tá legal? O que esse tecido, galera, tem de funções especiais? Então, a reserva de energia, essa é a principal função especial do tecido adiposo, que é armazenar essa energia na forma de triglicerídeos. Aqui está uma das justificativas dele ser muito vascularizado. Tio Igor, por quê? Ué, porque se ele guarda energia, a hora que o seu corpo precisar, né, dessa energia, ele vai ter que enviá-la para o restante do organismo. E aí quem faz esse papel é o sangue. O sangue é quem vai transportar essa energia aí às demais partes do corpo. Então ele precisa ser muito vascularizado, tá? Além da reserva de energia, pessoal, essa camada de gordura que a gente tem, principalmente embaixo da pele, ela atua no isolamento térmico. A gordura é um péssimo condutor de calor. Então ela funciona mais ou menos como um isopor. Ela impede que o calor saia do seu corpo para o ambiente. Então ela atua como um isolante térmico. Você já deve ter visto aí em programas de televisão ou até mesmo em aulas de biologia que os animais de regiões frias, né, animais de regiões polares,
eles têm uma camada de gordura muito grande embaixo da pele. Tio Igor, por quê? Porque essa camada grande de gordura vai impedir que eles percam calor para o meio. Então a gordura ela funciona como um isolante térmico. Além disso, galerita, ela também oferece proteção contra choques mecânicos, contra impacto. Tá? Perceba que nós, por exemplo, seres humanos, acumulamos gordura na região abdominal. Tio Igor, por quê? Por que a gordura é acumulada na região abdominal? Porque, galera, aqui na região abdominal não tem ossos. Então, quem protege os nossos órgãos aqui da região abdominal, intestino, rim, é a gordura presente no tecido adiposo. Ela vai funcionar como uma barreira de proteção contra impactos. Tá? Por isso que ela se acumula no abdômen, porque como aqui não tem osso, ela vai atuar na proteção dos órgãos que estão aqui na cavidade abdominal. Legal? Por último, pessoal, uma função que quase ninguém lembra do tecido adiposo em prova, porque essas aqui a gente até lembra muito, ó, essa questão de proteção, isolamento térmico, reserva de energia, porque a gente fala disso também na aula de lipídios, né? Quando a gente trabalha aí os triglicerídeos armazenados aqui, ó, no adipócito, a gente acaba falando dessas funções, né? Mas essa última aqui a gente geralmente não fala na aula de lipídio. Aí você fica meio perdidão lá. Na hora que chega essa aula de tecido adiposo, você fala, pô, é isso mesmo? Sério? Nem lembrava que ele fazia isso. Então, a partir de agora, você vai lembrar. O tecido adiposo, ele também tem a função de gerar calor. E é super importante isso aqui para nenéns. Para nós adultos, não, tá? Mas para os nenéns, isso aqui tem uma grande importância. Eu te falo mais daqui a pouquinho, tá? Galerite, o tecido adiposo, ele é subdividido em dois. A gente tem o tecido adiposo unilocular, também conhecido como gordura amarela ou tecido amarelo. Tio Will, por que unilocular? Porque perceba, galerita, que as células aqui, ó, tem uma gota grande, tá vendo, ó? Uma bolsa grande contendo lipídios, mas uma só, tá? Então, como os adipócitos têm uma única grande bolsa de gordura, a gente fala que ele é unilocular, tem uma única grande bolsa de gordura dentro da célula, tá? Esse tecido aqui, unilocular, ele é especialista na reserva de energia, ele é especialista na proteção, ele também atua no isolamento térmico, então ele é o cara que você encontra abaixo da pele principalmente, ele é o cara que você vai encontrar no interior dos ossos longos, joia? Ele é o cara que você vai encontrar entre os órgãos, então ele é o principal tecido adiposo que a gente tem, joia? É o tecido unilocular ou também chamado de gordura amarela, é outro nome que pode aparecer aí na sua prova, tá legal? Esse tecido adiposo amarelo, galera, ele predomina em nós adultos. Nós adultos temos aí 99 ou quase 99% do nosso tecido adiposo amarelinho. E um detalhe importante sobre esse cara é que as células dele, os adipócitos, eles são produzidos, né, logo no início da nossa vida. Aí a gente produz todos os adipócitos que a gente carrega para a vida inteira. Então, se com mais ou menos um ano de idade você tiver 100 mil adipócitos, ou chutando o número aqui, tá? Se tiver lá 100 mil adipócitos no organismo, quando você morrer, se você morrer, Deus me ouça, que você morra com 100 anos de idade, você vai continuar com os mesmos 100 mil adipócitos. Então, ou seja, o número de adipócitos que você tem ao longo da vida, ele não muda. Ah, tio Igor, mas e se eu engordar ou emagrecer muito ao longo da vida? Mesmo assim o número não muda? Não, galera. É isso que você tem que ficar esperto aqui quanto ao tecido unilocular ou amarelo. No tecido unilocular ou amarelo, quando você engorda ou quando você emagrece, o que muda não é o número de célula. O que muda, galera, é o volume das células. O número continua o mesmo, tá? Vamos imaginar que você tenha 50 quilos e engordou mais 50. Você passou dos 50 para os 100 quilos. O que vai acontecer? Você vai dobrar o número de adipócitos? Não, porque o número de adipócitos permanece o mesmo. Você vai aumentar o volume de adipócitos que você já tem. Esses adipócitos que você já tem vão acumular mais gordura, então vão aumentar de volume. É isso que acontece. Tio Will, eu tinha 100 quilos, diminuí para 50. Olha, os seus adipócitos diminuíram de volume, você gastou aquela gordura, você queimou aquela gordura. Então, seus adipócitos diminuem de volume. Legal? Então, ó, que isso fique bem frisado para você, porque cai bastante em prova, tá? Então, no adulto, galera, o ganho
ou a perda de peso, né, ou de gordura altera o volume e não o número de adipócitos, tá? Fique bem esperto com isso aqui. Agora, último e importante detalhe desse tecido para a prova, vem sendo muito falado disso aqui nos últimos anos, tem várias pesquisas, reportagens aí sobre isso que eu vou te falar aqui agora. Tô até fazendo um mistério para você ficar aí atento no tio Igor, tá? Esse tecido amarelo, galerinha, produz um hormônio importantíssimo que está virando debate de muitos estudos científicos, que é a leptina. Olho nessa leptina em prova, super importante essa leptina em prova. A leptina é o chamado hormônio da saciedade. Ela atua numa região do cérebro conhecida como hipotálamo. Tio Igor, o que ela faz lá no hipotálamo? Ela corta a sensação de fome. Então, ela inibe a fome. Por isso é conhecida como hormônio da saciedade. Ai, tio Igor, eu acho que eu não produzo esse hormônio, que eu tenho fome o dia inteiro. Galera, não é bem assim, não. Porém, algumas pessoas têm realmente um problema com a leptina. Ou não a produzem, ou ela não se liga aos centros, né, do hipotálamo onde ela deve se ligar. Isso faz com que essa pessoa tenha fome constantemente, tá? Ela come sem parar e aí ganha peso, beleza? Pode acontecer também, galera, de ansiedade e outros problemas psicológicos alterarem aí o funcionamento da leptina no nosso organismo. As emoções e a fome são controladas pelo hipotálamo. Então, quando você desregula as suas emoções, invariavelmente, esses ritmos de saciedade e fome também serão alterados, porque estão no mesmo ponto. Se o hipotálamo desequilibrar com as suas emoções, ele também vai desequilibrar os estímulos de fome. Tem gente, por exemplo, que quando muito ansioso, come muito. Tem gente que quando muito ansioso, come pouco, né? Já perde a fome. Isso varia de organismo para organismo, mas em todos os casos vai afetar o funcionamento da leptina. Então, quando chega gordura nesse tecido, né? Quando o tecido adiposo ele começa a armazenar gordura, ele envia um sinal para o hipotálamo, que é a leptina. Fala assim, olha hipotálamo, tá chegando gordura aqui, é sinal de que a gente comeu muito já. Pode cortar aí o estímulo da fome. O hipotálamo corta o estímulo da fome. A hora que você começar a gastar aquela gordura, você vai sentir fome de novo. Tá legal? É mais ou menos assim que funciona o ritmo desse hormônio aí no seu organismo. Beleza? O último tipo de tecido adiposo que a gente vai trabalhar é o chamado tecido adiposo multilocular. Esse tecido multilocular, ou gordura marrom, também chamado aqui de gordurinha marrom ou tecido adiposo marrom, ele é rico, galera, em mitocôndrias. Ele tem muitas mitocôndrias e essas mitocôndrias dão essa coloração marrom a esse tecido adiposo, tá? Além disso aí, ó, se você olhar para a figurinha, você vai perceber que dentro dos adipócitos não tem uma grande gota, né, de triglicerídeos. Na verdade, tem várias bolsinhas ou várias gotinhas de triglicerídeo dentro de um adipócito. Você vê que as gotinhas são todas pequenininhas, ó. Você não tem uma grande gota só, né? Você tem várias pequenas gotas dentro ali dos adipócitos. Por isso ele é multilocular, tá? Que você tem várias bolsinhas dentro do adipócito. Legal? É o cara que predomina em neném. Nenéns têm muito tecido marrom. Quando você vai ficando mais velho, vai, né, predominando o tecido amarelo, tá? Então ele predomina em neném, predomina em recém-nascido. Tio Igor, por quê? Porque esse tecido, galera, ele está envolvido com geração de calor. A principal função dele aqui é gerar calor. E neném não tem bom isolamento térmico. Você vê que às vezes o neném nasce mês de dezembro, né? 40 graus. A mãe enrola ele numas 3 mantas, tá 40 graus, você tá quase morrendo, mas o neném tá ali dentro da manta ali, pleno, suave, nenhuma gotinha de suor, tá? Tio Igor, por quê? Porque neném não tem bom isolamento térmico. Então esse tecido adiposo multilocular ou marrom, ele ajuda o neném nesse ponto, gerando calor. Como é que ele faz para gerar calor? O que ele tem de diferente para gerar calor? Galerinha, nas hemácias desse tecido, nas hemácias não, né? Nas mitocôndrias desse tecido, a gente vai encontrar uma proteína especial chamada de termogenina. Joia? Ela fica aqui nas mitocôndrias desse tecido. Joia? O que essa termogenina faz? Ela impede, ela bloqueia as reações de produção de ATP.
ou bloqueia lá, né, a enzima conhecida como ATP sintase, que é a enzima que produz ATP na mitocôndria. Ela vai bloquear a ação dela. Então, toda a energia proveniente aí do processo de respiração celular, ao invés de ser enviado para a produção de ATP, é enviado para o sangue na forma de calor, tá? Então, toda a energia que vem do processo de respiração celular, ela é direcionada ao sangue. Lembra que o tecido adiposo, ele é amplamente vascularizado, né? Ele tem muito vaso sanguíneo. Então, essa energia proveniente da respiração celular, ela é enviada para o sangue na forma de calor e o sangue espalha esse calor para todo o corpinho do neném. Legal? Beleza? Espero que você tenha gostado, porque com isso aí a gente fecha essa aula para você sobre tecido adiposo. Espero ter te ajudado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Me segue também no Instagram, que está aqui embaixo. Eu deixo sempre lá para você, né, comunicados importantes, recados importantes. Tem jogos, tem games, tem informação. Vai lá também, tá? Te aguardo aí para aula de tecido conjuntivo especial cartilaginoso, que já está no canal. Não deixa de conferir também. Beijo grande para você e até a próxima.